São 11 horas e 15 minutos, estamos de volta nesta sabatina com o candidato a governador pelo PHS, Laércio Benco. Você pode enviar sua pergunta, é politica@gcn.net.br. No quarto bloco, vamos começar com Priscila Salles. Candidato, em uma entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, o senhor afirmou que a Polícia Civil precisa de uma faxina e de investimentos. Queria saber do senhor o que exatamente seria essa faxina, caso o senhor for eleito. Eu não usei a expressão faxina, mas investimentos ela precisa. Eu acho que a Polícia Civil, a Polícia Militar, de uma forma geral, é composta por homens sérios e homens corretos, e que investimentos nós precisamos. Nós vamos criar o padrão CSI na Polícia Civil. Nós vamos investigar os crimes. Por exemplo, o fato horrível que aconteceu ontem aqui em Franca, no motel. Tá? Não há uma investigação adequada, não houve a preservação da cena do crime. Isso daí qualquer advogado criminalista, mais ou menos, vai conseguir derrubar um inquérito policial, vai conseguir atravancar esse processo penal. Depois um juiz é obrigado a soltar o criminoso, a culpa não é do juiz, a culpa é do governo do estado de São Paulo que não dá estrutura para você colher as provas necessárias, para preservar a cena do crime, para fazer a investigação correta como é. Nós temos delegacias, se a gente for nas delegacias aqui de Franca e região, a maioria não tem internet. A internet, quando tem, é paga do bolso do salário dos policiais. Então nós vamos qualificar a polícia, porque vão ficar aí discutindo em questão de segurança os políticos tradicionais, do SCAF, do Sarney, do Padilha e do Geraldo, vão ficar falando em redução ou não da maioridade penal, coisa que não importa. O que importa é qualificar a polícia, qualificar os inquéritos policiais. 90% dos inquéritos policiais não são sequer concluídos. E sem um inquérito concluído, o promotor não pode fazer uma denúncia. E sem uma denúncia não há condenação. Então é uma situação absurda que ninguém trata, porque no Maranhão do SCAF do Sarney, em São Paulo do Geraldo Alckmin, em Brasília e na Bahia do PT, esse índice é o mesmo, de 90% de inquéritos não concluídos, porque eles ficam só fazendo politicagem e não investem na estrutura da polícia. E nós vamos fazer isso. Candidato, um candidato a deputado estadual que é também delegado passou por aqui e ele afirmou que dos 500 policiais civis que existiam trabalhando na região de Franca há 20 anos, hoje restam apenas 200. Queria saber se o senhor tem alguma proposta para aumentar o número de policiais no estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, não adianta. Repito, a política de segurança pública, como as outras políticas aqui em São Paulo e em outros estados, esse não é um mal só do Geraldo Alckmin, é a politicagem. Eles vêm em época de eleição, eles fazem uma fila aqui de 9, 10 viaturas e entram com as viaturas tocando a sirene para falar como se viatura resolve o problema. E depois de 8 meses essa viatura está sem pneu, está sucateada, está sem motor. Ou seja, não só faz politicagem, não se investe na base. Nós temos que contratar novos policiais, nós temos que investir na polícia científica, nós temos que investir na polícia militar, na qualificação do policial. Hoje o policial tem um treinamento muito pequeno, o policial tem uma pressão muito grande, o policial não tem nenhum apoio. A polícia militar hoje do estado de São Paulo sofre de transtorno de bipolaridade. Ora ela é incitada pelo seu chefe, que é o governador, a ser violenta, ora ela é excessivamente permissiva. Como que o policial fica? Ele tem que ter uma linha de conduta. Então nós vamos colocar a polícia militar e civil nos eixos, investindo na sua estruturação. Não vou ficar fazendo demagogia, falando que a solução é uma solução milagrosa inventada por um marqueteiro com base em pesquisas. Nós vamos trabalhar com seriedade, buscando o bem-estar da população e a segurança da população, desvendando e investigando os crimes. É isso que é segurança pública. Candidato, o senhor tem falado muito sobre essa questão que o senhor chama de transtorno bipolar da polícia militar. O senhor acabou de repetir isso. Qual que seria a postura ideal, então? Qual seria um ponto de equilíbrio que o senhor considera adequado para a polícia militar? Em primeiro lugar, vamos usar como exemplo as manifestações. Tá? Ou a polícia sai baixando a borracha em todo mundo, ou a polícia deixa todo mundo quebrar tudo. Tá? Nós temos que, por exemplo, uma polícia séria, no meu modo de entender, ela tem que barrar e deter qualquer pessoa que esteja com a cara coberta.
Eu sou radicalmente contra um manifestante ir para a rua com a cara coberta. Boa coisa ele não quer fazer. Isso é polícia, isso é inteligência, porque 99% dos manifestantes que vão para as ruas sem esconder o seu rosto, eles estão legitimamente fazendo uma manifestação. Agora, 1% que vai lá com o rosto coberto, ele está mal intencionado. Na minha época de presidente de diretório acadêmico, eu pintei minha carinha de verde e amarelo com 2 faixas e fui para as ruas pedir o impeachment do Collor. Era um momento já de redemocratização, mas enfrentávamos alguns problemas. Muitos colegas meus de Câmara Municipal enfrentaram a ditadura militar de cara limpa, de cara aberta, sem cobrir a cara. Agora, por que agora, no momento em que nós temos uma estabilidade democrática, pessoas querem cobrir a cara para ir para as ruas e a polícia não faz nada, não trabalha efetivamente? A polícia tem que ter inteligência para separar este joio do grande trigo, que são os manifestantes, que vão para as ruas se manifestar legitimamente. Então é isso que tem que ser feito, saber focar, mas não há uma inteligência, não há força, é um governo fraco, que se governa por pesquisa, se governa por marketagem, e não pelo real interesse da população e pelo bem-estar da população. Benco, o senhor é favorável ou contra a integração das polícias? Perdão? Integração das polícias, militar e civil, qual a opinião do senhor? A integração, sim, mas eu acho que deve continuar existindo a polícia militar e a polícia civil. O que nós temos é que fazer com que elas se comuniquem. Nós tivemos um caso, por exemplo, há 2 anos atrás, não vou nem falar a integração de polícia militar e polícia civil, foi dentro da própria polícia civil, 2 delegacias distintas estavam investigando o mesmo crime, uma não sabia que a outra estava investigando e um policial civil matou o outro no meio de uma operação policial, porque não havia comunicação dentro da própria Polícia Civil. Então nós temos que integrar o sistema. Gente, nós estamos no século XXI, com todos os meios de comunicação absurdamente disponíveis. Nós estamos aqui hoje fazendo uma entrevista, uma sabatina que está indo para a TV, rádio, internet, vai para a mídia impressa, e a nossa polícia não consegue se comunicar entre ela. Por quê? Porque o nosso governador já está com prazo de validade vencido. Ele já deu o que tinha que dar, ele não é má pessoa, ele é até uma pessoa bem intencionada, mas já houve a fadiga de material. É igual um iogurte com prazo de validade vencido. Político também tem prazo de validade e o do PT e do PSDB já está vencido. Enquanto a gente não renovar os nossos políticos, não renovar a nossa forma de fazer política, nós vamos continuar tendo os velhos problemas por conta dos velhos políticos. Benco, São Paulo é o estado que possui a maior população carcerária do Brasil. São quase 200 mil presos espalhados por presídios no estado. Quais são suas propostas para lidar com esses presos? E o senhor defende a construção de novos presídios? Nós temos que, em primeiro lugar, e aí é uma coisa que não depende muito do governador, depende mais do presidente da República e dos nossos deputados federais, nós temos que verificar a condição de ter penas alternativas. Nós temos muitas pessoas presas que não precisavam necessariamente estar presas. E temos muitas pessoas que estão soltas que deveriam estar presas e não estão porque 90% dos inquéritos não são concluídos. Então, se necessário for, e hoje é necessário, como medida paliativa, infelizmente, temos sim que construir novos presídios, mas se tivermos uma política séria daqui 12, 16, 20 anos, nós podemos ter muitos presídios desativados, mas infelizmente por conta da inoperância e ineficácia dos governos tucanos, petistas, do PMDB, do SCAF e do Sarney, nós temos que construir mais presídios hoje para abrigar uma população carcerária e dar um pouco mais de dignidade até para essa população. Candidato, ainda na área de segurança, uma medida que vem sendo tomada pelo atual governo tem gerado uma enxurrada de críticas, que é a centralização do 190 para acionar a polícia. O que o senhor pensa a respeito e, se eleito, o senhor deve manter essa centralização? Sob hipótese alguma, eu vou voltar como era, tem que ser descentralizado por cidade. A polícia não é obrigada a conhecer todas as cidades do entorno por conta dessa centralização. Tem muitas cidades pequenas hoje em que o cidadão ele sequer liga para o 190 porque ele já perdeu, ele já sabe que está centralizado, que a central fica em outra cidade e que o policial vai demorar para chegar ou não conhece ali a cidade por conta dessa centralização. Ou seja, são coisas, é aquela coisa, o governador Geraldo Alckmin ele vive num universo paralelo. Tem certas atitudes que ele toma que
nos fazem crer que ele vive num mundo que não é o mundo real. Eu não acho ele uma pessoa mal intencionada, mas ele está sendo muito ineficaz e toma algumas atitudes como essa que pode até ser bem intencionada administrativamente, mas na prática não funciona. E ele não tem a humildade de voltar atrás. Então, isso nós vamos corrigir imediatamente esse erro. Uma das justificativas de manter esse serviço dessa forma é para manter mais policiais nas ruas, trabalhando junto à população. Como que o senhor consegue resolver essa equação? Os policiais que estão no serviço 190, eles vão para a rua, como que o senhor vai resolver isso? Porque falta efetivo nas ruas. Com o enxugamento da máquina administrativa, cada uma das 25 secretarias tem um monte de policial militar que é emprestado para essas secretarias. Um monte de coronéis da Polícia Militar tem em seu staff 12, 13, 14 policiais que saem das ruas para ficar como assessores desses coronéis. Nós vamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o que tem de policial militar alocado ali é uma grandeza. É desses lugares que nós temos que tirar os policiais para pôr na rua. E não dos policiais que já estão na rua, desses policiais que fazem esse trabalho do Copom. Nós vamos voltar ao que era antes. Não adianta. Essa justificativa que o governador dá é falta de humildade de chegar para a população e falar: perdão, eu errei, não deu certo. E quando no meu governo eu errar e reconhecer o erro, vou ter a humildade de falar: eu errei e vou voltar atrás. E não ficar inventando desculpa esfarrapada. Ainda voltando um pouquinho no assunto dos presídios, alguns candidatos têm defendido uma reforma nos presídios, uma reforma nas penitenciárias. Como que o senhor vê? Precisamos trazer dignidade para os presídios. A pessoa ela comete um crime, ela tem que ser presa, ela perde o direito à liberdade, ela não perde o direito de ser humano. Então nós temos que respeitar os direitos humanos dentro dos presídios, porque senão violência gera mais violência. E aí você cria universidades de bandidos. Bandidos altamente periculosos com bandidos de pequena periculosidade, aprendendo com os piores. Então nós vamos humanizar os presídios para que a gente possa investir mais em segurança. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do quarto bloco da sabatina com Laércio Benco, é candidato a governador pelo PHS. Daqui a pouco tem o quinto bloco e no último mais perguntas e também perguntas do internauta por política@gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014.